Graça e paz, igreja, amém? Aleluia. Vamos chegar para cá. Quem está animado aí? Amém? Acabou as férias, agora é tempo de aprender, amém? Eu estou muito feliz, querido, porque como é bom aprender, como é bom estarmos juntos aqui. E eu quero fazer um combinado com vocês, amém? Além do nosso combinado que a gente já vinha, né, fazendo aqui em todos os livros, né, onde a gente combinava o quê? Que a gente estudava aqui e depois lia o livro durante a semana, sim ou não? Amém? Além desse combinado nosso que vai permanecer, quantos aqui aprenderam muito no último semestre? Amém? Como o Senhor nos ensinou, não é verdade? Então que, além disso, né, que você não fique calado, amém? Então quero que vocês participem. Ah, pastor, mas se eu falar uma besteira, se eu perguntar algo que parece tão inútil, mas não é. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Amém? Então não pense nisso. Estejamos, né, juntos aqui aprendendo. Amém? Então vamos fazer isso. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, em mais um dia, para buscarmos a face do Senhor, retomando, ó Deus, a Academia Bíblica da Fé no ano de 2021, retomando, ó Deus, este momento tão importante de aprendizado, de crescimento. E eu creio, Pai, que o Senhor tem reservado para nós, nesta noite, algo maravilhoso do céu. Por isso, Senhor, esteja ministrando sobre as nossas vidas, esteja falando aos nossos corações, pois nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti. Por isso, Senhor, direciona-nos, ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos graça e sabedoria do céu, para que juntos possamos crescer no Senhor. Muito obrigado pela presença de cada um dos irmãos que aqui estão, que o Senhor possa nos sustentar e nos abençoar durante todo este ano, onde nós estaremos crescendo até que o Senhor venha. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar? Queridos, hoje é a nossa primeira aula, né, desse semestre. E o que nós estamos estudando mesmo? Quem pode me dizer? Panorama bíblico do Novo Testamento. Qual foi a epístola que a gente parou? Quem veio na última aula? Que não teve jeito de usar o som, porque a energia voltava, acabava, voltava e acabava. Nós estudamos até Filipenses. Amém? Então nós estudamos aí, né, desde Mateus até a epístola de Paulo aos Filipenses. Mas eu quero que nós venhamos fazer uma revisão, uma retrospectiva. Quem que estava aqui em todas as aulas, levante a mão. Você que estava em todas as aulas. Perdeu nenhuma? Ninguém, irmão. Ninguém estava aqui em todas as aulas. Quem perdeu uma aula? Levanta a mão. Quem perdeu duas? Amém. Quem que está aqui pela primeira vez? Não veio nenhuma aula do semestre passado, mas falou, esse ano vai ser diferente. Levanta sua mão. Amém. Glória a Deus. É isso aí, queridos. Nós precisamos nos dedicar ao aprendizado da palavra. Então, tanto você que estava aqui na maioria das aulas, e você que por algum motivo falhou em alguma, nós vamos fazer uma recapitulação rápida aqui, amém? Então vai ser um bate-volta e eu quero a participação de vocês, porque vocês estão aí, pode consultar o caderno, né? Você que anotou as coisas aí, eu trouxe aqui o meu resuminho, mas eu quero que você fale também, amém? Não vamos deixar só eu falar não, senão vira um monólogo. Só eu falo e aí eu não sei o que vocês aprenderam. Amém? Combinado? Então vamos lá. Na lição de número 1, nós fizemos uma introdução, certo? Nós introduzimos o assunto, né, do panorama bíblico do Novo Testamento. E o que nós aprendemos lá na lição número 1? Nós aprendemos alguns pontos importantes lá. Né? Primeiro a gente aprendeu o quê? As línguas, não é verdade? As línguas que eram faladas, né, na época em que foi escrito o Novo Testamento.
Quem sabe me dizer em que língua foi escrito o Novo Testamento? Grego, isso aí. Mas quais eram as línguas que se falava naquele tempo, naquele período? Aramaico? O hebraico? O grego, né, que foi a língua escrita. E qual é a outra? Começa com L e termina com atim. Latim. Né? É só você lembrar do atim. Espirrou, não é coronavírus, tá? É latim. Amém? Então, né, quando alguém te perguntar em que língua foi escrito o Novo Testamento, o que você vai responder? Em grego, tá? Por que em grego, pastor? Porque grego era a língua franca, tá? Do tempo de Jesus, do tempo das Escrituras, do tempo do Novo Testamento. E o que é a língua franca? É aquela língua falada por todas as nações. Como o inglês hoje é conhecido em todas as nações da terra, onde no comércio, né, as pessoas se comunicam através do inglês, naquele tempo se comunicava através do grego. Mas o hebraico e o aramaico era falado no meio de quem? No meio do povo judeu. Então todo judeu sabia falar em hebraico, sabia o hebraico. Por quê? Porque é a língua nativa do povo de Israel. Amém? Mas havia o aramaico. O que é o aramaico? O aramaico é uma ramificação, né? Eu diria que é o início da língua hebraica. Então o aramaico ele é um dialeto que era comum se falar na região da Galileia, ou seja, Jesus Cristo falava em aramaico, tá bom? É por isso que a gente vai ver, né, Jesus falando em aramaico em alguns momentos, né, do Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, né? Quando o Senhor vai dizer lá na cruz, né, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está falando, Deus meu, por que me desamparaste, em aramaico, tá bom? Então, essa é uma das línguas que se falava naquele tempo. Nós falamos também sobre a religião. Qual era a religião predominante? Religião? Diga comigo, judaica. Amém. Não fica com medo de errar não, irmãos. Aqui é uma escola, amém? Nós estamos aprendendo, tá bom? Então, a religião predominante era a religião judaica, né? E dentro da religião judaica existia, né, ali partidos políticos, mas que acabaram se tornando seitas, né? Então havia ali os saduceus, né? Quem já ouviu falar dos saduceus? Havia os fariseus, né? E havia outros partidos políticos daquele tempo, né? Então, os fariseus eram homens que guardavam a lei, homens que obedeciam à lei, mas eles obedeciam mais à lei dos homens do que à lei de Deus. Essa é a realidade. Porque os fariseus, eles continham um livro, né, o qual eles seguiam, chamado Livro das Tradições. Jesus vai repreender eles diversas vezes, porque eles guardavam as tradições, ou seja, tradições humanas, mas não guardava a lei de Deus. Então nós aprendemos isso. Os saduceus eram outro grupo, também religioso, judaico, mas eles não criam na ressurreição. E aí a gente vai ver Jesus, né, tratando sobre a questão da ressurreição, com um saduceu que chega para ele e diz, olha Senhor, se uma mulher se casa com um homem, e ela não tem filhos com ele, e este homem vem a morrer. Então, na lei judaica, o irmão mais velho devia se casar com essa mulher, para que ela tivesse filho, e assim tivesse sucessão pelo seu irmão. Sim ou não? Essa era a lei judaica. O que acontecia? Ele falou, e se o segundo casasse com ela, e ele também morresse, e ela não tivesse filhos? E o terceiro, e o quarto, e assim até o sétimo. Quando o Senhor ressuscitar,
Ou seja, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, de quem essa mulher será esposa? E aí Jesus vai dizer, quando houver a ressurreição dos santos, não haverá como nós vivemos aqui hoje, né, em casar-se e dar-se em casamento, mas nós seremos como os anjos. O que Jesus está dizendo ali? Que nós seremos pessoas que vão reconhecer uns aos outros, mas aí para mim é um texto muito claro, que fala sobre os nossos sentimentos, esse sentimento de perca, esse sentimento de ódio, esse sentimento de raiva ou de qualquer outra coisa que possa surgir no coração humano, não existirá mais. Então nós olharemos uns para os outros, podemos até nos lembrar, mas não haverá sentimento. Amém? Então é isso que Jesus está explicando para os saduceus. E a Bíblia diz que eles, depois daquele momento, não ousaram mais perguntar a Jesus acerca dessas coisas. Amém? Então isso aí eu estou dando alguns exemplos aqui, né, de cultura judaica daquele tempo. Depois, né, nós falamos aqui um pouco sobre a divisão dos livros, sim ou não? Quem sabe me falar aí? Os livros, eles eram divididos em, primeiro, evangelhos. Os evangelhos sinóticos, o que é os evangelhos sinóticos? Sim, mas tem algo mais. Os evangelhos sinóticos são aqueles que são semelhantes. Semelhantes como? Semelhantes na exposição. Então, se você olhar para os evangelhos sinóticos, quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos. João é sinótico? Não. Por quê? Porque não foi escrito no mesmo período. Tá bom? Então, os evangelhos sinóticos, se você olhar nos três, você vai ver algum texto bíblico lá em cima da referência bíblica, vai aparecer o mesmo texto escrito em Lucas, o mesmo texto escrito em Mateus e em Marcos. Amém? Então você vai ver vários relatos que são semelhantes. O evangelho de João não é semelhante aos demais. Ele contém algumas coisas, mas como nós aprendemos, o evangelho de João praticamente é exclusivo. Por quê? Porque muita coisa do que tem em João não tem nos demais. Amém? Mas há situações que acontecem no evangelho de João que tem também nos demais evangelhos. Amém? Entenderam até aqui? Tranquilo? Vamos lá. Aí, na segunda divisão dos livros, existia os livros históricos. Aliás, o livro histórico. No Novo Testamento só tem um livro histórico. No Antigo Testamento tem mais. Nós vamos aprender quando nós formos passar o panorama do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento só existe um livro histórico. Qual que é? Atos dos Apóstolos. Amém? Então, Atos dos Apóstolos é considerado um livro histórico. Depois nós vamos ver a outra divisão do restante dos livros, que são divididos em epístolas ou cartas. Tá? Epístola e carta é a mesma coisa. E aí, dessas epístolas, subdivide em epístolas paulinas, sim ou não? Epístolas paulinas e epístolas gerais ou universais. As epístolas de Paulo ainda se subdividem em duas: as eclesiásticas e as pessoais. Então, Paulo ele vai escrever às igrejas, ele vai escrever a pessoas e ele vai escrever também a pastores. Então, também tem as suas epístolas pastorais. Amém? Depois nós vamos ver nas gerais epístolas que foram escritas pelos seus próprios autores. Quais são elas? Hebreus, do qual não existe um consenso de quem é o autor, né? Uns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que foi Pedro, há aqueles que acreditam que foi Priscila, né? E tantas outras pessoas. Tudo isso é conjectura. Por quê? Porque não existe uma autoria deste livro. Existe a epístola de Tiago, escrito pelo próprio Tiago, irmão de Jesus. Nós vemos também as epístolas de Pedro, 1 e 2 Pedro.
e 1ª, 2ª e 3ª João, que foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo que escreve o Evangelho de João e o mesmo que escreve o livro da Revelação ou o livro apocalíptico. Amém? Então o livro do Apocalipse, né, assim como o Evangelho de João e as epístolas de João, ela foi escrita em um lapso de tempo entre 85 e 95 depois de Cristo. Amém? Então, por isso que o Evangelho de João não é sinótico. Por quê? Porque ele foi escrito anos depois. Enquanto os primeiros evangelhos foi escrito entre 55 e 65 depois de Cristo, né, o Evangelho de João foi escrito lá no ano 90 depois de Cristo. Amém? Então vamos lá. E, como eu disse, o livro de Apocalipse também tem a autoria de João. A cronologia. Nós falamos também sobre a cronologia. O Novo Testamento está em ordem cronológica, sim ou não? Não. Está em ordem lógica. O que é a ordem lógica? A ordem de entendimento, para que eu e você não ficamos perdidos na história. Então, primeiro a gente aprende sobre o Evangelho, depois nós vamos aprender sobre a história da igreja, e dentro da história da igreja você vai aprender através das epístolas o desdobramento, tá? Aquilo que acontece em cada igreja, em cada circunstância, que é aquilo que nós temos visto aqui ao longo dos nossos estudos, e depois nós chegamos então ao Apocalipse, né, que é o livro da revelação das últimas coisas. Amém? Então, é a partir daí que nós temos feito este estudo. O cânon, quem sabe me dizer o que é o cânon? O cânon é um padrão. Amém? Então, o cânon é essa Bíblia que nós temos hoje. Por que ela chegou a ter a quantidade de livros que tem hoje? Quantos livros tem a Bíblia? Quem sabe me dizer? 66. Por que é 66? Quantos livros tem no Novo Testamento? Eu ensinei aqui na primeira aula. Não. Ainda ensinei vocês a fazer uma conta que vocês nunca mais iam esquecer a quantidade de livros que tem na Bíblia. 27. Né? E no Antigo Testamento? Agora ficou fácil, né? Se tem 27 no Novo, quanto que tem no Antigo? O povo tá ruim de matemática, irmão. Vocês faltaram a aula de matemática, foi isso, né? 39. E 3 vezes 9 é 27, entendeu? Então você nunca mais vai esquecer isso. Você tem 39 livros no Antigo Testamento, no Novo tem 27. Então 3 vezes 9, 27. Amém? Então são 66 livros no cânon. Neste cânon que nós cremos, né, que é o cânon onde tem o padrão bíblico. E aí vocês vão aprender, né, que existem outros cânons por aí. A Igreja Católica ela tem alguns livros a mais, chamados de livros apócrifos, né, ou livros ocultos, escritos, né, que existem provas concretas de que esses livros não foram inspirados por Deus, no entanto, não deixam de ter o seu valor histórico, não deixa de ter o seu valor literário, mas só não passa disso, né? Por quê? Porque para ser considerado canônico, ou seja, para ser considerado inspirado por Deus, precisava passar por um padrão. Que padrão que é esse? Um padrão que referisse a Jesus, que o próprio Jesus referisse acerca desses livros, ou que os seus apóstolos tivessem validado esses escritos. Então foi baseado neste padrão que fecha-se esse cânon que nós temos hoje, que é o mesmo cânon palestino. Então é o mesmo cânon, né, que eles acreditam no Antigo Testamento, lógico, né, que o povo da Palestina ainda é judeu, eles não creem no Novo Testamento. E já no Novo Testamento, tanto nós quanto a Igreja Católica, não há divergência no Novo Testamento. Os livros acrescentados foram acrescentados no Antigo Testamento. Amém? Então, é baseado neste padrão que nós temos, né, esta Bíblia, né, da forma que
foi compilada. Amém? Na segunda lição, nós estudamos o Evangelho de Mateus. Quem que foi o autor? O próprio Mateus, né? Foi datado de 50, 70 depois de Cristo. Foi escrito onde? Quem anotou aí? Ninguém, querido. Misericórdia. Quem vai ficar comigo aqui até o final? Amém? Em nome de Jesus. Não perde aula não, querido. Isso é muito importante. Então vamos lá. O local que foi escrito na Antioquia da Síria. O alvo. Existiu um direcionamento. Cada um dos evangelhos foi direcionado para um grupo de pessoas específico. E o livro de Mateus foi direcionado aos judeus cristãos. Amém? Então foi direcionado para judeus que se convertiam ao cristianismo. Judeus que criam no Senhor Jesus. Então, o Evangelho de Mateus, ele direciona. Por quê? Porque ele vai revelar Jesus como o Messias. Ele vai revelar Jesus como o Rei ungido, aquele que veio para salvar a humanidade. Então, nós vamos ver no Evangelho de Mateus esta parte sendo muito enfatizada. Depois nós estudamos o Evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? Quem sabe me dizer? Discípulo de quem? De Pedro. Acertou. Discípulo de Pedro. E qual que era o nome dele verdadeiro? João Marcos, né? Então esse Marcos aqui, ele era discípulo de Pedro, né? Ele escreveu possivelmente o primeiro evangelho. Então, o Evangelho de Marcos é considerado pelos teólogos e estudiosos como sendo o primeiro evangelho que foi escrito em 50 depois de Cristo. Então, este evangelho é datado desta época. Foi escrito possivelmente em Roma. E qual que era o alvo do Evangelho de Marcos? Alcançar os gentios romanos, alcançar o povo de Roma, alcançar aqueles que estavam ouvindo falar de Jesus. Então ele não estava falando para a gente convertido, ele estava falando para o não convertido. Amém? Para aqueles que estavam sendo alcançados pela palavra de Cristo. E ele trazia Jesus como sendo o servo fiel. Ele trazia Jesus como sendo aquele que veio para servir a todos e não para ser servido. Amém? Então o Evangelho de Marcos trata sobre Jesus neste aspecto. Depois nós aprendemos o Evangelho de Lucas. Quem foi Lucas? Um médico, discípulo de quem? Discípulo de Paulo. E Lucas, ele escreveu só o Evangelho de Lucas? Não. Ele escreveu qual outro livro? Atos dos Apóstolos. Também foi escrito por Lucas, o médico amado. A data do Evangelho de Lucas, assim como de Atos dos Apóstolos, nós vamos sintetizar os dois aqui agora, foram escritos entre 60 e 61 depois de Cristo. Esses dois livros possivelmente foram escritos no mesmo período, tá? Às vezes não no mesmo lugar, mas no mesmo período. Porque o Evangelho de Lucas, ele não tem um local específico, mas acredita-se que este Evangelho possivelmente foi escrito em Roma, tá bom? Qual que era o alvo do Evangelho de Lucas? Os gentios. Amém? Então, o propósito de Lucas era alcançar os gentios. Mas que tipo de gentio? Os gentios gregos. Lucas falava e escrevia grego de maneira muito perfeita. Então ele foi usado pelo Senhor para levar o evangelho a pessoas que possivelmente os outros evangelistas não alcançariam. E aqui eu e você podemos aprender muito. Por quê? Porque a gente vê como Deus usa a gente nas nossas diferenças. Aquilo que eu posso alcançar, de repente o irmão Marcelo não alcança, mas aquilo que ele alcança eu não alcanço. Assim também na vida do Maico, assim na vida do Tiago, de tantos outros irmãos.
né? A gente convive com pessoas diferentes, a gente vive em meios diferentes e o Senhor nos usa lá para falar com essas pessoas. Amém? O Evangelho de João, como eu disse, foi escrito pelo próprio apóstolo João, né, datado de 85 a 90 depois de Cristo. O local em que foi escrito esse evangelho foi em Éfeso, tá? Porque João esteve pastoreando em Éfeso durante um período. O alvo deste evangelho era quem? Os cristãos da Ásia Menor. O que é a Ásia Menor? Hoje eu não trouxe os mapas, mas nós podemos falar isso aqui posteriormente. Mas lembra que eu mostrei para vocês o mapa onde ficava a Ásia Menor? A Ásia Menor ficava, né, no canto direito de cá, enquanto a Macedônia ficava em cima, né, e a Grécia no meio. Então a Ásia Menor foi a primeira parte a ser alcançada pelas viagens missionárias de Paulo. Amém? E João foi usado pelo Senhor para escrever um evangelho direcionado às igrejas que foram plantadas naquela região. Amém? Éfeso foi um lugar onde Paulo ficou, mas a realidade é que em volta de Éfeso havia outras cidades, da qual nós vamos falar hoje, que é Colossos, né? Uma das cidades que fazia parte da província, onde a palavra de Deus chegou, né? Através da vida de Paulo. Amém? E o Evangelho de João é um evangelho que vem para revelar Jesus e não deixar nenhuma dúvida de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é Deus. Amém? Todos os outros evangelhos a gente vai ver o evangelho iniciando com a genealogia de Jesus, com parâmetros humanos de Jesus. Mas o evangelho de João nós não vamos ver ele iniciando assim. Ele vai dizer que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está igualando Jesus ao Senhor, deixando muito claro e objetivo no primeiro capítulo de que Jesus é Deus. Amém? E hoje você vai entender por que João escreveu esse evangelho tão direcionado a essa região da Ásia Menor. Amém? Tranquilo até aqui? Depois nós aprendemos Atos dos Apóstolos, que nós já falamos que o autor é Lucas, datado aí, né, de 62 a 65 depois de Cristo. O local também não se é exato, embora acredita-se ser em Roma. O alvo foram os judeus gentios. A gente vai ver que para a mesma pessoa que Lucas escreve, né, ali o Evangelho, ele vai escrever também Atos dos Apóstolos. É como se fosse uma coletânea. Quem aqui já comprou uma coletânea de livro? Onde você lê o livro 1, depois lê o 2, o 3, o 4. Então, quando você lê o Evangelho de Lucas e lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que é uma continuação. Amém? Ele está pregando a palavra para alguém. Primeiro ele conta as obras de Jesus no Evangelho. E depois ele conta as obras da igreja de Cristo em Atos dos Apóstolos. Amém? Depois nós começamos então as epístolas de Paulo. A primeira que a gente viu foi Romanos, datado de 58 depois de Cristo. Ela foi escrita em Corinto e o alvo eram os judeus, cristãos e também os gentios que estavam sendo alcançados pela palavra de Deus. Aquilo que resume o livro de Romanos é a justificação pela fé. E foi esse livro aqui que fez com que Martinho Lutero pegasse as 95 teses e pregasse na Catedral de Wittenberg. Amém? Foi através deste livro que este homem foi convencido de que a salvação não vem por obras, a salvação não vem por pagamento de indulgência, a salvação vem pela fé. Amém? E só através de Jesus é que podemos ser salvos. Amém? Então o livro de Romanos é um livro muito importante, também considerado, né, o evangelho, né, das epístolas. Tá bom? Depois nós estudamos 1 e 2 Coríntios, né? O autor é Paulo. Todas as duas epístolas foram escritas, né, no período de 56 a 57 depois de Cristo. A primeira epístola aos Coríntios é a primeira mesmo? Sim ou não? Quem arrisca? Não é.
Por quê? Porque a primeira epístola que Paulo escreveu, ela se perdeu. Ela foi extraviada. Então chega-se, a primeira epístola aos Coríntios já é a segunda carta que o apóstolo Paulo envia à igreja de Corinto, tá bom? E o que ele falava nessa carta? Qual que era o tema principal dessa carta? O que ele estava tratando? Lembra que é uma carta eclesiástica? Ele estava tratando sobre um problema da igreja. Qual que era? A divisão, a falta de unidade. Ele estava tratando sobre esse assunto, sobre uma divisão que acontecia na igreja. Quando nós lemos aquele texto, né? 1 Coríntios 11, versículo 23 até o 31, no momento da ceia. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, lá. Aquele texto, amados, é um texto de repreensão. Por que é um texto de repreensão? Porque nós vamos ver que o povo de Corinto estava se reunindo no dia da ceia, no momento de estar em comunhão, e não havia nenhum pingo de comunhão entre eles. Por quê? Porque cada um trazia o seu alimento, cada um trazia lá o seu vinho, o seu pão, comia o seu. E não era para ser assim. Era para se dividir entre todos. Amém? Então, amados, fica uma dica para nós. É muito importante que nós entendamos o real motivo de nós cearmos. É muito importante que a gente compreenda a quem nós estamos servindo. Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui uma vez por mês. Poderia ser uma vez por semana, poderia ser todo dia, se a gente ceasse todo dia, porque a igreja primitiva, ela ceava todo dia. Pastor, por que é uma vez por mês? Existe algo que fala para ter essa periodicidade? Não, querido. Sabe por que a gente faz uma vez no mês? Porque não é possível que pelo menos uma vez no mês a gente não reúne todo mundo. E nós precisamos saber disso para a gente orientar os nossos irmãos. Quantas pessoas falta ceia, irmão, como se... Agora, é necessário a gente entender, porque muitas pessoas ensinam que você não pode faltar ceia, porque se você ficar sem cear naquele mês, você agora é do capeta. A coisa não é assim também não, irmão. Você não pode deixar de cear, porque é um momento de comunhão com seus irmãos. Porque é um momento da igreja estar se fortalecendo junta, unida no mesmo propósito. Não é uma questão mística, não é uma questão de Satanás ter ou não legalidade sobre a tua vida. Agora, a realidade é que quem deixa de cear, irmão, se a pessoa está deixando de cear, às vezes ela está deixando de vir até na igreja. Eu tenho ensinado isso para muitas pessoas. Eu aprendi isso há anos atrás e eu nunca tinha dado tanta importância a isso como agora. Nesse período de pandemia, a gente viu tanto de pessoa que desertou da igreja. Sim ou não? Quantas cadeiras tem aqui? Quantas pessoas poderiam estar aqui aprendendo? Mas eu tenho aprendido algo, irmão. Se você pegar um carvão, colocar fogo nele, tá ali aquela brasa vermelhinha. Se você tirar um carvão daquilo ali do meio do fogo, se você tirar a brasa do meio do braseiro, o que acontece com ela? Acaba. Esfria e ó. E é isso que tem acontecido com os crentes, irmão. E ninguém está observando isso. Por quê? Porque à medida que você deixa de cear, por que ele fala que nós temos que cear todas as vezes? Esperar uns pelos outros. O apóstolo Paulo está ensinando a importância disso, que a igreja de Corinto não tinha observado, e que nós hoje, não fala a nossa igreja somente não, as igrejas de Cristo precisam entender o valor da ceia, precisam entender a importância de tudo isso, amém? Então, aqui, essa epístola vai tratar a respeito dessa divisão. O que é uma divisão? É duas visões, é ter dois pensamentos. É achar que, do meu jeito dá. E não é assim. Amém? Então, o apóstolo Paulo trata isso na igreja de Corinto. Depois nós vamos ver ele levar uma segunda epístola, que vem para tratar uma outra situação. Qual que era a situação? Ele vem para defender o seu apostolado.
Ele vem para defender que ele é apóstolo de Jesus, sim. Por quê? Porque ali, no meio daquele povo, tinha aqueles que diziam, não, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. O outro dizia, não, eu sou de fulano de tal, né? Lá na primeira epístola. E aí depois começou uma contenda de dizer assim, quem é esse homem? Ele nem apóstolo, não é? E está aqui repreendendo a gente. E aí ele foi e trouxe a sua defesa, provando de que ele teve um encontro com Jesus, que ele foi conduzido pelo Senhor Jesus. Ao ponto de dizer, eu sei de alguém que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi levado até o terceiro céu. O que ele está falando? Que ele viveu um arrebatamento. Irmão. Ele fala, aquilo que me foi revelado não é lícito aos homens dizer, irmão. E ele fala, se eu pudesse me gloriar em alguma coisa, eu me gloriaria nisso. Todavia, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, sou forte. Então o apóstolo Paulo nos ensina muito sobre essa importância de nós entendermos quem somos. Depois ele vai escrever uma epístola à igreja da Galácia, né, aos Gálatas. Autor também Paulo, possivelmente a sua primeira epístola, né, como nós estudamos, foi escrito por volta de 48 a 49 depois de Cristo. Foi escrito na Antioquia da Síria e foi direcionado aos judeus gentios da Galácia. Então, foi conduzido aquele povo que precisava ter um encontro verdadeiro com Jesus. E ele falava exatamente acerca da liberdade cristã. O que é a liberdade cristã? Tem muita gente que diz assim, não pastor, porque eu sou livre. Eu estou em Cristo, agora eu sou livre. Sim, querido, nós somos livres. Nós só não somos livres para uma coisa, para pecar. Amém? Então nós somos livres para viver a nossa vida, nós somos livres do pecado. E é isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui. Ele está dizendo, agora não estáis mais presos aos pecados, às paixões da velha criatura, mas agora foram libertos. Amém? Depois ele vai escrever à igreja de Éfeso, né, aos Efésios, também em 61 depois de Cristo. Possivelmente essa é uma das cartas, né, que nós intitulamos aqui Cartas da Prisão, né? Nós sabemos que algumas epístolas aí foram escritas durante o período de prisão, né? Nós falamos sobre elas aqui. Quem lembra? As 4 epístolas que são consideradas epístolas que foram escritas durante o período da primeira prisão de Paulo em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 epístolas, 3 direcionadas às igrejas e uma a Filemão, essas 4 epístolas possivelmente foram escritas durante o primeiro período que Paulo passou preso em Roma, em uma prisão domiciliar. Durante 2 anos e meio ele ficou preso dessa forma, onde embora ele estava algemado, embora ele estava guardado pela guarda pretoriana, ele não perdia tempo. Ele pregava para os guardas, ele falava do amor de Jesus, ele pregava para quem aparecesse, e ele escreveu muitas das suas epístolas ali. Amém? Então o Senhor usou ele poderosamente. E aí a gente vai ver Paulo ser liberto e depois ser preso novamente, né, em torno ali de 62 depois de Cristo, e assim é a última prisão do qual ele é decapitado. Amém? Nós estudamos aqui, né, a última lição nossa, inclusive eu estou devendo para vocês, né, o áudio dela, porque no dia, como eu disse, a gente teve muitos problemas técnicos aqui, né, o som falhou, e aí a gente fez, né, ao ar livre aqui, mas foi uma bênção, né, que nós estudamos a Epístola aos Filipenses, também de autoria de Paulo, nesse mesmo período, né, que estava preso, e o direcionamento era aos cristãos, né, da região de Filipos, né, e o tema principal que ele fala nessa epístola é sobre a unidade em Cristo. E é na carta aos Filipenses que Paulo vai trabalhar a questão de todos nós sermos o corpo. Amém? Mas nós precisamos entender que, sendo a igreja o corpo de Cristo, existe a cabeça, que é o próprio Cristo. Amém? E Ele é que direciona. E é sobre isso que nós vamos falar, estudando aqui
o livro dos Colossenses. Antes de nós falarmos sobre isso, quero ser bem rápido aqui. Amém, amados? Não dava para a gente começar Colossenses sem a gente fazer essa revisão. Amém? Entenderam aí? Até aqui? Muita informação. Vai anotando, né? Se tiver alguma dúvida, pode postar lá no grupo. Nós estaremos respondendo. Queria que apagasse as luzes. Nós vamos passar um vídeo aqui. Eu queria que você prestasse bastante atenção. O vídeo é legendado. Então, preste bastante atenção. E que você possa ser impactado, assim como eu fui, né, vendo aquilo que o Senhor pode fazer através das suas escrituras. Amém? E como Deus, aqui você vai ver, vai ficar impactado, como Deus se revela em toda a palavra de Deus. Irmãos, eu fiquei muito cheio do Espírito Santo hoje à tarde, enquanto eu ouvia, né, esse vídeo. Amém? Desliga essa luz aqui também, pode desligar tudo, ficar melhor de visualizar. Pode soltar o vídeo. Queridos, é impossível ver isso aí e não sentir de maneira muito clara a presença de Deus. Nosso Deus, Ele é poderoso e Ele se revelou a mim e a você através das Escrituras. Amém? Vamos lá? Quero ser bem rápido, bem objetivo. A epístola é pequena, dá para nós terminarmos aí dentro do nosso tempo. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2, versículos 8 ao 10. Olha o que diz o texto aí. Colossenses, capítulo de número 2, versículos 8 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele está aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? Até aí. Amados, olha que texto que vem para trazer para mim e para você a revelação de quem é Jesus através dessa epístola de Paulo aos Colossenses. Amém? Ou seja, o Senhor é aquele que veio para ser tudo isso que nós vemos este menino dizer acerca de Deus. Ele fala sobre Jesus sendo revelado de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então, que nós possamos ter consciência. E o apóstolo Paulo vai trazer exatamente isso. Cuidado, para que ninguém venha enredar, ou seja, para que ninguém venha te enganar com as filosofias e coisas deste mundo, porque o Senhor é Deus. Amém? Aqui nós trouxemos o alvo dessa lição. Nós precisamos sair daqui hoje sabendo, reconhecer que Jesus é tudo para o cristão. Jesus não é só aquilo que eu e você recorremos quando nós estamos com problemas. Jesus não é só alguém que dividiu o tempo. Jesus não é só um agitador. Jesus não é alguém só que opera sinais e prodígios. Mas Jesus é exatamente tudo que eu e você precisa. E é isso que o apóstolo Paulo traz com muita ênfase. E a gente vai ver isso sendo batido aqui, né, nessa epístola aos Colossenses. Depois, eu e você precisamos motivar-se a conhecer cada vez mais a Jesus. Que é o motivo para vir para a Academia Bíblica da Fé? Venha para conhecer Jesus. Amados, quando a gente quer conhecer alguém, aqui existem muitas pessoas que se casaram já. E quando a gente queria se casar e conhecer, né, o nosso cônjuge, a gente fazia de tudo, né? A gente mandou mensagem, a gente foi atrás, né? Para quem vive na era da tecnologia, eu quando conheci minha esposa, eu vi ela uma vez, depois eu não tinha decorado o nome dela, fui lá no Facebook, procurei fotinha por fotinha, né, nos amigos da minha cunhada, até achar ela, e fui e adicionei ela. Então quando a gente quer conhecer alguém, a gente vai atrás, sim ou não? Então para nós conhecermos Jesus, não existe outra maneira a não ser através das Escrituras, a não ser através do estudo das Escrituras. Amém? Então, motive-se, né, cada vez mais
a conhecer o Senhor. A ação que nós temos que tomar a partir de hoje, abandonar as atitudes que não condizem com quem Jesus é. Então nós precisamos, focar a nossa vida em tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Amém? Colossenses é fantástica em sua cristologia. O que é a cristologia? É a doutrina de Cristo, tá? Cristologia é quando nós estudamos os textos bíblicos, assim como foi relatado por esse jovem nesse vídeo, onde ele traz a referência de quem Jesus é em cada época, de como Jesus se manifestava em todas as épocas. E Colossenses é um livro cristológico. O que quer dizer isso? É um livro que traz Cristo em evidência, traz Cristo como sendo tudo que eu e você precisa. Então aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo afirmar isso aqui, a absoluta autoridade e a supremacia de Cristo. O que quer dizer isso? Que Jesus Cristo é Deus, Ele é supremo, né? Há aqueles que dizem que o Supremo Tribunal Federal é o Supremo. Não, o Supremo é Deus, o Supremo é Cristo. Amém? Então aqui, nós vemos isso ser falado. E por que isso estava sendo dito? Nós vamos ver aqui mais adiante sobre uma crescente heresia, algo que crescia dentro desta igreja de Colossos. Nós vamos falar sobre isso e você vai identificar situações que a gente vive hoje e que nós podemos identificar como situações para que nós tratemos assim como foi tratado nesta igreja. Aqui, uma frase de alguém, que está escrito neste livro aqui, Descobrindo a Bíblia, lá na página 444, não tem o autor, mas eu fiquei impressionado com essa frase. Olha o que diz: Cristo, o Senhor da criação e a cabeça do corpo, que é a sua igreja, é completamente suficiente para toda necessidade espiritual e prática do crente. Irmão, tira fotos aqui, escreve isso aqui na parede da sua casa, sabe? Passa a entender que Jesus é a suficiência na minha e na sua vida. Você precisa de um emprego? Jesus tem para te dar. Você precisa de paz? Jesus tem para te dar. Você precisa de um exemplo de como ser um filho? Jesus tem para te dar. Você precisa de um exemplo de como ser o pai? Jesus tem para te dar. Às vezes você pode dizer, mas Jesus não teve nem filho, mas ele teve um pai. E ele honrou esse pai durante toda a sua vida. Amém? Se você quer um exemplo de trabalhador, Jesus é o exemplo. Amém? Então, Jesus é a suficiência do que eu e você precisamos. Amém? Então, isso aqui é muito importante a gente gravar no nosso coração. Então, vamos lá. Como nós temos trago aí a visão panorâmica do livro, de que grupo que faz parte? Das epístolas de Paulo, consideradas eclesiásticas, ou seja, direcionadas às igrejas. O autor foi Paulo. Faz parte, das 4 epístolas que foram escritas durante o primeiro período de prisão de Paulo em Roma. O alvo dessa epístola foi a igreja de Colossos. O versículo-chave está lá em Colossenses 3, 1 e 2, nós vamos ler mais adiante. E aquilo que é tratado dentro desta epístola: Cristo é a primazia. O que é a primazia? Quem sabe me dizer? Aquilo que você dá prioridade, aquilo que vem em primeiro lugar. Amém? Então Cristo é a primazia da nossa vida. Amém? Vamos lá. Aqui tem um esboço, de como se divide, essa epístola. Uma epístola de apenas 4 capítulos, que divide em doutrina e prática. O que é doutrina? Quem lembra da última aula? Doutrina significa o quê? A teoria. Amém? Então a doutrina é como se fosse a teoria. Então no capítulo 1 e 2,
nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando sobre a teoria. Que teoria que era essa? Ele provando a supremacia de Cristo e o que Cristo fez para nos salvar. Aquilo que Cristo foi capaz. Porque deixa eu te dizer algo. Eu e você fomos comprados por um alto preço. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês foram comprados com um alto preço. Então ele está dizendo, existe uma supremacia do Senhor. E olha para aquilo que Cristo fez por vocês. Ele não nos comprou, amados, com dinheiro. Ele nos comprou com a sua própria vida. Ele nos comprou com sangue. Foi pelo sangue do Cordeiro que nós fomos salvos. E aqui ele vai falar sobre a prática, nos capítulos 3 e 4. E eu diria para você que é um livro que vai te ajudar a entender o que é ser um cristão na prática. É essa epístola aqui. Os capítulos 3 e 4 trabalham de maneira muito prática. Primeiro, a submissão dos cristãos. Como nós devemos nos portar. Como devemos ser submissos. O que é submisso? Tem mulher que não gosta nem dessa palavra, irmão. Tem gente que tem repúdio dessa palavra. Esse negócio de ser submissão, não quero ninguém mandando em mim. E submissão não é isso. Submissão é você estar na mesma missão. Submissão é você entender que você precisa de Jesus, não é Ele que precisa de você. Submissão é entender que nós estamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso. Depois ele vai falar sobre o que Cristo faz por meio de nós. Isso aqui é maravilhoso, porque através da graça, o Senhor capacita eu e você para sermos usados para alcançar outras vidas. Amém? E tudo isso fala, sobre o tema central, que é Cristo sendo a primazia. Então, esse livro fala praticamente de tudo isso. Amém? Se nós fôssemos resumir, Colossenses em uma sentença, ou seja, em uma frase, a gente colocaria assim: Paulo encoraja os novos cristãos a continuarem na verdade em face aos ataques dos falsos mestres da época. E nessa noite, igreja, o Senhor fala comigo e com você. Essa noite aqui é uma noite de encorajamento para que eu e você continue perseverando na presença do Senhor, comparado a tudo aquilo que é nos ensinado lá fora. Amém? Quantos querem continuar? Amém? Que nós possamos ter isso na nossa mente. O contexto. Primeiro nós precisamos entender que a cidade de Colossos era uma cidade pequena, porém uma cidade estratégica. Uma cidade por onde se passava muitas coisas. Uma vez eu vi um pregador da nossa região falar que Colossos era uma cidade pequena, mas como se fosse Jataí. Jataí é uma região onde que tudo passa por lá. Várias rodovias passam por aquela cidade, cruzam aquela cidade. Então a produção de diversas partes, dos nossos estados vizinhos passa por aquele lugar. E não é à toa que aquele lugar é considerado uma rota, de tráfico de drogas e entre outras coisas. Mas São Simão também não é muito diferente. E eu fico pensando, cara, como Deus é lindo. E aí olhando para este estudo hoje, eu falei, nós estamos vivendo nos nossos tempos, é aí que a gente vê como essas epístolas são atuais, porque é exatamente às vezes aquilo que a gente passa no dia a dia. São Simão também é uma região assim, onde tudo passa por aqui. Para que você entre em Minas Gerais, tem que entrar por São Simão. Nós temos uma hidrovia que leva todo o escoamento de soja, até hoje era escoado por ali. Agora nós estamos aí às vésperas da inauguração de um outro empreendimento, também nesse sentido, que é o escoamento através dos trilhos do trem. E o trem é grande. Olha só. É brinquedo não, é trem mesmo. Então, nós vimos que a cidade de Colossos era uma cidade importante, embora fosse pequena. Era uma cidade numa região vulcânica, muito parecido, acredito, que a região de Caldas Novas, onde ali
nós sabemos que as águas termais ali são de conteúdo vulcânico, embora não exista um vulcão em erupção ou em atividade naquela região, mas os geólogos dizem que aquela região possivelmente, né, há anos atrás houve, né, ali a formação desse contexto vulcânico. Então a cidade de Colossos era uma cidade também de uma região vulcânica. E o que acontecia? Lá tinha uma água que ela tinha, agora me falha a memória, mas ela tinha uma substância nessa água que fazia com que facilitava o tingimento de lã, o tingimento dos tecidos feitos. Porque Colossos era uma região onde se fabricava muita lã, onde criava-se, né, muitas ovelhas, fazia ali, tosquiava as ovelhas e a lã era feita, né, os tecidos. E essa região era muito propícia para que houvesse o tingimento, né, adequado dos tecidos. Então era um lugar onde era importante a sua produção. Mas em que circunstâncias, né, essa epístola aqui, ela foi escrita, né? Primeiro, nós precisamos entender que na primeira viagem missionária de Paulo, como eu disse, ele então, né, monta o seu quartel-general ali em Éfeso, e de Éfeso, a partir de Éfeso, as pessoas foram se convertendo e espalhando o evangelho em volta. É como se nós aqui, como nossa igreja, nós temos profetizado isso, que nós vamos viver o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. As pessoas vão ouvir falar de Jesus e a região vai ser tomada. E Paranaguara vai ser alcançado, Itaguaçu vai ser alcançado, Caçu vai ser alcançado, Quirinópolis vai ser alcançado. Amém? Então, amados, a partir da pregação do apóstolo Paulo em Éfeso, outras cidades ali em volta foram sendo alcançadas. E uma dessas cidades que fazia parte da província era Colossos. Mas não foi Paulo que foi lá em Colossos abrir a igreja. Paulo enviou um homem. Olha que nome bonito desse cara, Epáfras. Esse homem, ele se converteu em Éfeso e ele possivelmente foi o fundador da igreja em Colossos. Então o apóstolo Paulo envia esse missionário chamado Epáfras, e quando este homem não estava lá, quando ele estava em viagem missionária, ele deixava no seu lugar um homem com nome mais bonito ainda, Arquipo. E este homem então pastoreia também esta igreja por um tempo. Mas como a gente viu aqui, o que acontecia na região de Colossos? A região de Colossos era formada por pessoas vindas de alguns lugares. Amém? Então havia ali pessoas que eram gentios frígidos, que eram mesmo ali da região de Colossos, mas havia muitos judeus que também estabeleceram residência naquele lugar, depois que eles voltaram da Babilônia. O que acontece? No meio de tudo isso, ali nasce algumas heresias. Heresias essas que foram, né, tratadas pelo apóstolo Paulo nessa epístola. Então, tudo surge, ou seja, a circunstância, a motivação dessa epístola foi exatamente o nascimento das heresias. Quem aqui sabe o que é uma heresia? Quem aqui sabe? Algo que não é verdade. Mas não é verdade para quem? Para Deus. Uma heresia é aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então o que é uma heresia? É aquilo que se prega onde não existe base bíblica. E basta ter base bíblica? Não, precisa ter uma chancela do Senhor. Porque, queridos, nós vivemos muitas heresias, ainda nos dias de hoje. E eu vou estar dando alguns exemplos aqui, os irmãos também podem colaborar com isso, se você souber de alguma. Quem sabe você fica na dúvida, pastor, isso é uma heresia? Isso é heresia? Eu falo por mim, amados, quanto tempo eu caminhei na igreja, e aí eu ficava na dúvida, e às vezes não levantava minha mão, não perguntava. Irmão, gente, não pode ser assim. Nós estamos em uma academia, amém? Nós estamos aqui dentro de uma escola, estamos aprendendo.
Então aqui é o lugar de você falar, pode ficar tranquilo, né? Ninguém vai te repreender aqui não. É para aprender mesmo. Então, nasceu heresias aqui que precisavam ser refutadas. E nós vamos estar falando sobre isso aqui agora. Amém? Vamos lá. Colossenses para hoje. É importante conhecer o contexto das epístolas para compreender bem a razão do escritor ao redigi-las. Tente estabelecer paralelos entre o contexto de Colossos e sua cidade hoje. Avalie com as lições da epístola podem ser aplicadas à sua realidade hoje. Você vai ver, queridos, que à medida que a gente for estudando aqui, existem situações na nossa cidade hoje assim, sim ou não? Existe, e muito. Muitas heresias. E nós precisamos não só entender, mas precisamos saber também refutar. Porque não adianta nada, irmãos, como eu disse aqui, livro apócrifo. Irmão, deixa eu contar um testemunho aqui. Eu já contei isso aqui algumas vezes, as pessoas já ouviram, mas eu vou contar de novo. Eu estudava na 5ª, 6ª série, e um dia eu aprontei uma arte na escola. E aí, a coordenadora lá era uma pessoa muito conhecida minha, e eu já era crente. Olha o crente dando trabalho na escola. E aí ela falou assim, olha, vai para a biblioteca e vai ler a Bíblia. E eu falei, glória a Deus, é de Deus esse negócio. E fui para a biblioteca, irmão. Só que ela foi junto comigo. E ela foi lá e pegou uma Bíblia, irmão, desse tamanho. Pôs em cima da mesa e abriu o livro de Eclesiásticos. Porque existe Eclesiastes, existe um livro apócrifo que chama Eclesiásticos. E aí ela abriu aquele livro e ela falou, lê aí. E aí o crente aqui tinha toda a oportunidade para ficar calado, mas não. Eu não vou ler isso não, é livro apócrifo. E ela falou, o que é isso, menino? Eu falei, não sei, eu sei que não é inspirado por Deus, eu não vou ler esse negócio não. Aí ela, então lê Salmo. Falei, aí eu leio. Mas por que eu estou contando isso aqui, irmão? Porque eu sabia que não era inspirado, mas eu não sabia por quê. Como eu disse, por que esse livro não é inspirado por Deus? Porque Jesus não falou deles, os apóstolos não testificaram acerca desse livro, amém? E nenhum dos escritos antigos testifica a respeito disso. E o povo judeu, que é o povo que tenha total conhecimento do Antigo Testamento, ninguém comprova esse livro. Então, baseado nessas evidências científicas, que esse livro não é considerado. Agora, entenda algo. Eu tinha o pensamento de que livro apócrifo era do capeta. Que livro apócrifo, então, se não é inspirado por Deus, não serve para nada. Irmão, tem muita baboseira escrito lá. Mas tem muita coisa boa também. Então a gente tem que ter sabedoria, discernimento para as coisas. Eu não vou te orientar a ficar lendo esses livros, mas se quiser ler, leia. Se tiver dúvida, me procure. Se eu não souber, eu não sou o dono da verdade não, amados. O dono da verdade é Cristo. E foi Ele que formou esse cânon aqui, ó. Porque é Ele que testifica acerca disso aqui. Amém? Então nós temos sim explicação e base bíblica para falar de todos os livros apócrifos. Macabeus, Judite e tantos outros, né? Então é importante a gente conhecer, né, o contexto e como a gente pode usar isso na nossa vida hoje. Amém? Então vamos lá. Colossenses é, como eu disse, singularmente cristológico. Não vou chover no molhado aqui, né? Aqui está falando exatamente acerca da importância, né, que Paulo dá a trazer Cristo para o centro. Então lá, né, aqui tem um texto de Efésios 1:10 que diz, de fazer convergir nele, Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. O que ele está dizendo aqui? Que nós vamos entender hoje, que tudo que existe foi criado por Ele, para Ele e para a glória dEle. Amém? Vamos lá. Heresias de Colossenses, né? Ela era baseada no quê? Em filosofias gregas. Então ela era baseada numa ideologia completamente terrena.
Então ali eles falavam sobre raciocínios falazes, que era a famosa conversa jogada fora, né? Lá em Colossenses 2,4, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E sobre filosofia e vãs sutilezas, ou seja, a maneira, irmão, como a heresia nasce é de coisas sutis. Tem cara de verdade, parece com a verdade, mas não é. Então a heresia ela é muito criada em cima desse contexto. Parece, mas não é. Então a gente tem que estar atento a essa situação. Então a gente vê que a filosofia é o quê, irmãos? Quem aqui já estudou filosofia? Na escola, na faculdade? Eu tive a infelicidade de ter que estudar essa matéria. Pensa numa matéria bem sem futuro, irmão. É a filosofia, porque você não chega a lugar nenhum. Eu sei que nada sei. Irmão, olha que frase mais idiota. Sim. Para no mesmo lugar. Irmão, filósofo é pensar sem nunca achar uma resposta. A definição que eu tive para filosofia durante todo o tempo que eu estudei isso na escola, nas duas faculdades que eu fiz, porque isso é matéria obrigatória na faculdade, a conclusão que eu cheguei é que é perguntas que não chegam a lugar nenhum. Essa é a realidade. Amém? Mas ela é importante? É, porque faz a gente pensar. Então de tudo ela não é ruim. Porque também, irmãos, a gente não pode ser também assim, ó, me falaram que é desse jeito e é desse jeito, pronto, acabou. A gente não pode ser assim, não. A gente tem que abrir a nossa mente e raciocinar. Agora, nós temos que chegar a um contexto. Amém? Então, é isso que diverge a filosofia da ciência. A ciência, ela chega a um propósito final. Já viu o povo falar assim, ciência e religião não andam juntas? Dá para andar juntos sim, irmão. Porque a palavra de Deus prova toda a ciência. E toda a ciência vem de Deus. A minha primeira faculdade é ciência da computação. Então eu sou considerado um cientista. Só que isso, em todo tempo, isso nunca me fez desacreditar de Deus. E quantos professores ateus eu tinha. Mas isso não abalou em nada a minha fé. Porque eles nunca conseguiram provar que Deus não existe. Essa é a realidade. É mais fácil eu provar que Deus existe do que Deus não existe. Porque se eles conseguirem provar que Deus não existe, amados, aí nós estamos perdidos. Mas isso não vai ser provado, sabe por quê? Porque pela própria ciência, algo colocou tudo em movimento. E esse algo chama-se Deus. Então é impossível. Vamos lá. Depois, outro fator, né, que criou essas heresias lá foi o legalismo judaico. Imposição terrena. Vou voltar aqui na filosofia rapidinho para que você entenda uma heresia hoje que existe no nosso meio, de maneira sutil, que por muito pouco ia dominar a nação brasileira. Quem aqui já ouviu falar de ideologia de gênero? Sabe o que é ideologia de gênero? Matar a família. É dizer que todo mundo é de todo mundo. Que ninguém é dono de nada. Que homem pode ficar com homem, mulher com mulher, se mudar de ideia pode ficar com outro. E assim, irmão. E o importante é não ter filhos. Porque Satanás queria matar o ninho. Mas nessa nação, o Senhor prevaleceu. Então nós precisamos entender isso. Legalismo judaico, imposição terrena. Eles traziam as tradições dos homens. O que eles falavam ali? Olha, tem que circuncidar, tem que cumprir a lei. Só acreditar que Jesus Cristo é o Senhor não vale. Tem que cumprir a Torá. Então, imposição terrena. Dietas, ou seja, aquilo que podia e que não podia comer. Lembra? Lá em Levítico, que tem uma lista de coisas que não pode comer. Bom, por que o Senhor falou aquilo ali com a nação de Israel? Sabe por que o Senhor fez aquilo ali? Porque aquele povo ia passar um longo período no deserto.
Irmão, tem hora que a gente come umas besteiras na rua aí, dá uns revestréis, não dá? Hã? Rapaz, você come um negócio na rua aí, daqui a pouco te dá uma vomitação, uma diarreia. E lá o que o Senhor falava? Olha, não come carne de porco, não come isso, não come aquilo, não come animal impuro. Por quê? Porque havia possibilidade de contaminação. Por que você está de máscara aqui hoje? Você já parou para pensar nisso? A gente só vê o lado ruim dessa pandemia, irmão. Mas Deus está ensinando a gente que às vezes a gente tem que se proteger para a gente não morrer. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. Então não é uma ruindade da parte de Deus. Foi Deus direcionando, porque o povo ia passar, irmão, muito tempo, 40 anos caminhando no deserto. E se esse povo pega uma virose lá? Se desse uma gripe suína lá no povo, né? Então a gente tem que pensar nisso. Só que aí o que acontece? Tem aqueles que ficam bitolados. Não, o trem é assim, assim, assim e pronto, acabou. Então aqui o Senhor estava ensinando sobre isso. O apóstolo Paulo desconstruindo. Situação de festa e também as circunstâncias do sábado. Porque a realidade, amados, é que nós devemos tirar um dia para o Senhor. Sabia disso? O Senhor nos deu esse exemplo. Mas não quer dizer que seja no sábado, não. O sabá, na verdade, é um dia de descanso. É um dia de consagração ao Senhor. É um dia separado para Deus. E que dia que é esse no nosso calendário? Domingo. Só mudou para o domingo, mas o contexto é o mesmo. Nós precisamos dedicar esse dia ao Senhor. Procurar fazer as coisas para o Senhor. Amém? Então é por isso, né? E esse legalismo, ele gera heresia, sim ou não? Quem sabe me dizer um exemplo de uma heresia de legalismo religioso hoje? Quem sabe me dizer? Quem que usa de legalismo religioso para impor as coisas? Pode falar aí, irmão. Fica com medo não. Quem sabe me dizer um exemplo? Sabe aquelas igrejas que dizem assim, ó, se você não for daqui, você não vai para o céu. Isso é uma heresia, sim ou não? Justamente. Está saindo daqui, está indo para a porta larga. Vai para o fogo do inferno. É assim, irmão? A salvação está na igreja? A salvação está em Jesus. Isso. Existe heresias deste tempo aqui, nós vamos falar sobre ela, que existe até hoje, sabia? Quem já ouviu falar aqui nos testemunhos de Jeová? São heresias que nasceu aqui, ó. Gnosticismo. Sabe o que é o gnosticismo? É a anulação de Jesus ser Deus. Eles dizem que Jesus não é homem como nós, mas também não é Deus. É como se fosse um ser intermediário. Ele é um profeta, alguém importante, que não é homem, mas também não é Deus. Então eles desconstruíram isso. E isso nasce do pensamento de um padre chamado Padre Ário. Quem já ouviu falar sobre o arianismo? O arianismo. A gente estuda isso aí em história. O arianismo nasceu a partir da doutrina deste homem, onde ele tentava desconstruir a ideia de que Jesus fosse Deus. E houve um concílio onde a igreja do Senhor se reuniu para definir se Jesus era ou não Deus. E nesse concílio ficou provado a divindade de Cristo, através de textos como esse aqui. Textos cristocêntricos, cristológicos, onde mostra de maneira muito clara que Jesus é Deus. Amém? Então, o gnosticismo, ele nasce a partir dessa negação de que Jesus é Deus. Outra negação do gnosticismo. Por que eles negam que Jesus é Deus? Porque Deus, sendo bom, não poderia habitar em uma matéria que é má. Se nós, que somos matéria, somos maus, como Deus, sendo bom, poderia entrar na matéria humana? Só que aí eles esquecem que Jesus nasceu de Deus.
gerada em uma virgem, onde não teve nenhum tipo de contato com o pecado. E tem gente que acha que a questão do pecado é só a questão da relação sexual. Não, querido. É porque a semente que fez Jesus veio do próprio Deus. Então não tem semente humana. Amém? Então é isso que a gente precisa entender. Então Jesus, ele veio para redimir a humanidade. Ele se despiu de toda a sua glória, sendo Deus. Ele se esvaziou para virar uma célula e se transformar no Salvador da humanidade. Amém? Então isso é maravilhoso demais. Outra coisa que fazia essas heresias surgir: misticismo oriental, idolatria terrena, adoração a anjos. Quem já viu isso aqui? Você chega na casa da pessoa, tem um altarzinho lá. Aí tem uns anjinhos. Pastor, eu posso ter anjinho na minha casa? Não, querido, os anjos que estão lá é só os que te guardam mesmo. E eles são vivos. Amém? E nós precisamos entender que anjos são espíritos ministradores, que são criaturas criadas pelo Senhor aos serviços do Senhor, e eles recebem ordem ao meu e ao seu respeito. Você não pode ver, mas existem muitos anjos neste lugar, guardando a nossa vida desde o momento que você saiu da sua casa. Anjos enviados pelo Senhor para nos guardar. E quantas pessoas vivem isso aqui até hoje? Isso começou lá na igreja de Colossos. Misticismo. Visões. Irmão, tem gente que vê tudo. Tem gente que a Kodak perde para ele. A pessoa revela até que não existe, irmão. Olha na folha daquela, tem um demônio lá. Nós temos que ter cautela com isso. Sério, irmãos. Porque nesse tempo aqui, eles tinham a visão. Não, eu tive uma visão de um anjo assim, assim, agora nós temos que adorar esse anjo. Foi a partir disso. É uma coisa sutil, sim ou não? Que nasce uma heresia. Parece verdade, mas não é. Porque em nenhum lugar você vai ver Jesus falar para a gente adorar anjo. Em nenhum lugar, né, pelo contrário, o Senhor Jesus ele vai falar que toda profecia ela precisa ser aprovada, ela precisa ser testada. Testada como? Testada por 3 princípios básicos. Primeiro, tem que testificar no meu coração. Não existe profecia que não testifique no nosso coração. Aquela pessoa que às vezes a pessoa olha para o outro assim e fala: ei, meu irmão, Deus manda te dizer que a partir de hoje as coisas vão mudar lá na sua casa e você vai ser rico e vai virar um proprietário de uma grande empresa. E às vezes o irmão quem sabe o irmão é dono de uma multinacional. Isso aí testificou, sim ou não? Não, irmão. Porque não vem de encontro nem a necessidade, o irmão nem está orando por isso. E outra coisa, a profecia, segundo a peneira, precisa passar por aqui, ó, condizer com a palavra de Deus. Se não está na palavra, irmão, cuidado. Tem gente que separa casamento por conta de profetada. É isso que eu vejo, irmão, que Deus tem algo para a sua vida, mas não é com essa pessoa. E quem sabe o Senhor estava querendo converter o marido, a esposa? Cuidado. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Sim ou não? A palavra do Senhor diz que o homem crente santifica a esposa, não crente, e vice-versa. O que é santificar? E aí eu quero que vocês entendam isso. Santificar é salvar? Sim ou não? Santifica o seu lar. A salvação é individual. Amém? Eu, por mais que eu me esforce, eu não posso salvar ninguém. Eu só posso pregar a palavra de salvação. A pessoa precisa tomar uma decisão. E aí ela é salva. Amém? Então existe muita coisa nesse sentido. E o asceticismo, né? Colossenses para hoje. Então aqui é mais uma aplicação para a nossa vida. Para sermos capazes de combater as heresias vigentes em nossos dias, é necessário conhecê-las. Então procure estudar sobre elas e encontre na Bíblia as respostas que reafirmem nossa fé, que é totalmente desvinculada de qualquer valor herético. Então, querido,
Se não está na Bíblia, é heresia. E tem muita gente pregando heresia por aí. É igual o negócio da hipergraça. Quem já ouviu falar nessa heresia? Não, nós estamos no momento da graça. Então não importa, se você pecar, você pode ficar sossegado. Nós estamos no período da graça. E o Senhor vai relevar, irmãos. Tem que perseverar até o fim. Tem que fazer o dever de casa. Tem que vigiar, tem que orar, tem que buscar o Senhor. Porque nós não sabemos o dia que o Senhor vem. Amém? Aqui ele vai falar sobre a nova natureza em Cristo. Ele vai falar sobre o velho homem. Então aquilo que a gente era no passado, agora não existe mais. Nós precisamos nos despir do velho homem. O que é despir? Tirar a roupa. Tirar as vestimentas. Tirar o comportamento errado. Aquilo que eu fazia, se eu mentia, eu não minto mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Se eu bebia, agora eu não bebo mais. Se eu contava mentira, eu não minto mais. Então a gente precisa ir se despindo do velho homem e sendo renovado do novo homem. E vos revestistes. Veja que você se despe do velho homem, ou seja, tira essa roupa mundana e vos reveste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A roupa que eu e você precisa vem de Jesus. Vocês já pararam para pensar lá na parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta e chega na casa do pai, o que o pai fala? Corre lá, pega a melhor roupa e coloca nele. E o que ele teve que fazer? Se despir da roupa do chiqueiro, sim ou não? Tirou a roupa fedida de chiqueiro, suja, imunda, e colocou uma roupa nova, que o pai deu. Então de onde vem a nossa roupa espiritual? Vem do Senhor. Amém? A obra de Cristo no novo homem. Olha o que acontece quando eu e você nos submetemos, tá, a esse revestimento. A gente passa a entender o Evangelho. A gente passa a compreender. A gente passa a se reconciliar. A gente tem o aperfeiçoamento. Nós sepultamos e ressuscitamos espiritualmente. O que acontece no batismo? A morte para o velho homem e a ressurreição com Cristo em uma nova criatura. Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso também. A vivificação e perdão. Ou seja, nós outrora, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas em Cristo nós somos vivificados. Quem estava morto agora ressurge. Olha o vale dos ossos secos aí. Ezequiel profetiza sobre um vale cheio de ossos secos. E aqueles ossos começam a se juntar com osso. E vem carne, e vem pele. E eles se colocam de pé e eles profetizam mais uma vez. O Espírito Santo entra naqueles corpos e eles passam a ser corpos viventes. Então vivificação e perdão só vem de Deus. E a absolvição da condenação. A realidade, amados, é que toda a humanidade estava condenada ao inferno. Mas como nós somos absolvidos dessa condenação? Por meio de Cristo. Só através de Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Agora, essa parte aqui eu queria que nós lêssemos juntos aí rapidinho. Abre aí, Colossenses 3,12. É muito importante essa parte. Colossenses 3,12. Já estamos terminando mesmo, irmãos. Colossenses 3,12. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém
tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoais vós também. Sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que nós precisamos perdoar-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, não, eu não perdoo porque essa pessoa não me procurou para me pedir perdão. Essa semana passada, eu estive com uma pessoa que teve a coragem de falar isso. E pior, irmão, falando isso de um pastor amicíssimo meu. Para que ele falou isso? Eu falei, pois é, querido, mas você é cristão, sim ou não? Sim. Pois é, então você precisa perdoar. Ah, mas ele não me procurou para me pedir perdão, então procura você. Você não é humilde? Irmãos, a gente tem muito isso. Foi fulano que me ofendeu, e daí? Você quer um negócio que dói mais do que um tapa na cara? É você chegar numa pessoa que te magoou e falar assim, querido, me perdoa. Dói mais do que uma bofetada, irmão. Então nós precisamos entender a importância do perdão. Então aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Depois ele continua, versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui fala sobre algo muito importante, a paz, amados, ela precisa ser o árbitro do nosso coração. Quem aqui gosta de ver futebol? Já viu que no futebol tem um caboclinho que fica correndo lá dentro do campo, né? E aí, o camarada lá chutou a bola, o outro tá na linha de impedimento, o que o árbitro faz? Apita e manda parar, sim ou não? O cara foi lá, pôs o pé pro outro cair, machucou o cara, falta. O árbitro tá lá, e dá punição, sim ou não? É cartão amarelo, cartão vermelho, dependendo da gravidade. Sabe qual que é o árbitro do meu e seu coração? A paz. Vai fazer um negócio, não tem paz, irmão, sai fora. Para os casados, vai fazer um negócio, não tem paz, não está entrando em consenso, homem ou mulher, vai orar um pouco mais. Ora para que Deus mude a situação ou traga essa paz. E assim por diante. A paz tem que ser o árbitro do nosso coração. Quando você for fazer alguma coisa, você fala assim, nossa, estou fazendo isso em paz. Tem algo melhor do que isso? Quando a gente faz um negócio, fala assim, nossa, que alívio, parecendo que tirou 500 quilos das minhas costas. Quantas vezes, amados, eu passei por circunstâncias que eu falava, não, esse negócio aqui é de Deus, e agora vai dar certo, irmão. E aí eu falava, e comentava com minha liderança, eu passo a falar, rapaz, faz esse negócio não. Não, pastor, mas o negócio é de Deus. Faz esse trem não. Aí eu ia para casa e falava assim, aprenda isso, tá? Converse com a sua liderança. Está precisando de ajuda para ter paz? Pede seu líder espiritual para orar com você. E aí, estou contando aqui algo que aconteceu comigo. E o pastor falou, não mexe com esse negócio não. E eu fui orar. Não, mas foi assim, ó. Ouve. E eu ouvi. Sabe o que aconteceu? A paz veio. E aquilo que eu achava que era de Deus, larguei mão. E você não sabe o tamanho do livramento que Deus me deu. E se eu tivesse entrado nessa? Então, amados, Deus, Ele nos livra. Quando nós escutamos o árbitro do nosso coração apitar. Amém? Então, que a gente possa ter esse entendimento. Vamos finalizar aí? Versículo 18. Esposas, sede submissas aos maridos, como convém no Senhor. Amém? Glória a Deus. Maridos, agora eu quero ver o glória a Deus dos homens. Maridos, amai as vossas esposas, e não a trateis com amargura.
Irmãos, aqui foi um divisor de águas. Porque até Colossenses, ninguém ousava falar com os homens. Mas o apóstolo Paulo foi homem, irmão. Para falar, ei, vocês querem que as mulheres sejam submissas, mas vocês não querem ser não, né? Vocês não querem ouvir as mulheres não, né? Irmão, quando você for fazer um negócio, ouve a sua esposa. Amém? Tenha paz. Deixa o árbitro da paz entrar no seu coração. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiqueis desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Aqui está falando de patrão e empregado, né? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Irmãos, agora aqui eu quero bater no negócio. Eu já ouvi crente falar um monte de coisa, mas existe uma heresia por aí, que diz assim, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Glória a Deus, amados, que você serve a Deus. Então, se você serve a Deus, você serve a homens. Porque o Senhor estabeleceu homens para nos liderar. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nem é a quem a gente queria que tivesse no governo, mas Deus estabeleceu ele como autoridade. Às vezes nem é quem a gente queria que fosse nosso pastor, ou que fosse o juiz da cidade, ou que fosse o delegado, ou que fosse quem quer que seja as autoridades constituídas sobre nós. Não é verdade? Só que nós precisamos nos submeter a eles. Então, amados, existe uma diferença entre servir ao Senhor e servir aos homens. É impossível nós servirmos ao Senhor sem servir aos homens, às autoridades. É por isso que o Senhor manda a gente orar pelas autoridades. É por isso que o Senhor manda que nós venhamos ser obedientes em tudo. Amém? Diz aqui, ó, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Sabe o que esse texto está falando no final aqui? Ele está falando assim, ó, para aquele que fala assim, eu não sirvo a homens, geralmente, esse tipo de frase sai de quem um dia foi, de alguma forma, decepcionado com um líder. Eu já ouvi isso de muito crente, que fala, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Porque um pastor, um líder, decepcionou ele em alguma parte da história cristã dele. Agora, eu e você precisamos entender esse finalzinho, porque a gente sempre pega a primeira parte do versículo. Mas ele está dizendo aqui, ó, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Faça a sua parte e deixa que Deus resolva o problema. E ele está dizendo aqui, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, ou seja, se alguém cometer algum erro com você, pode ficar sossegado, porque vai receber em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Não é porque a pessoa é líder que ele vai passar despercebido pelo Senhor, não. A nossa justiça falha, mas a de Deus não. Amém? Então a gente tem que ter essa percepção. E aí finaliza o texto dizendo, senhores, tratais os vossos servos com justiça e com equidade, ou seja, com igualdade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E ninguém acha que é, né, o último pacote da bolacha. Aliás, a última bolacha do pacote. Amém? Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Então, finalizando aqui, você é capaz de enxergar como todas as características de Cristo se refletem em sua vida? Comece avaliando o seu relacionamento familiar e do seu trabalho. Comece a analisar a partir de hoje, baseado nisso que nós estudamos aqui, como você é na sua casa, como você é no seu trabalho, como você é na sua escola, como você é no meio em que você está. Eu estou sendo parecido com Jesus ou há algo em mim que precisa ser despido? Amém? Que a gente possa fazer essa reflexão. Finalizando, Colossenses nos ensina que Cristo é tudo na vida do crente.
Nessa epístola aprendemos sobre a completa suficiência de Cristo em contraste com a futilidade das heresias humanas. Tem muita gente procurando livro de autoajuda por aí, para saber o que faz com o casamento, o que faz para criar os filhos, o que faz para ser próspero, o que faz para fazer aquilo, para fazer outro. Irmão, vai para a Bíblia. A Bíblia tem tudo. Amém? Então que a gente possa aprender cada dia. Amém? Quem gostou? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar.